Primeiramente, eu queria saudar todos vocês com uma boa noite, 18 horas e 41 minutos. Hoje é dia 28 de 2 de 2026. Eu sou o professor Rafael Nascimento. O assunto que eu vou abordar hoje é um assunto polêmico. É um assunto que requer a atenção daquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, porque é um assunto que vai em contramão às definições, os consensos que existem dentro do seio acadêmico. E por que eu resolvi fazer um vídeo a esse aspecto? Eu vou te explicar o porquê. Hoje existe essa separação de raças, existe muita questão ideológica no que se concerne ao campo educacional, ou seja, o Brasil se dividiu em dois, há uma polarização muito grande, e por conta dessa polarização, inclusive até os docentes terminam se conflituando por conta de ideologias políticas, e aí essas informações sobre questões históricas muitas vezes são deturpadas para ratificar uma ideologia específica. E eu, que me baseio como docente, como uma pessoa que tem um olhar de pesquisa muito direcionado ao campo do materialismo, do campo científico, das evidências do que se fala, isso ou aquilo, eu venho trazendo informação um pouco contrária do que o dito consenso afirma. E como docente, esse é o meu papel, trazer sempre as informações de uma forma fundamentada e coerente. Em vídeos passados, eu falei sobre a questão do Brasil colonial. O Brasil colonial foi um período turbulento da nossa história, do nosso país, que muitos companheiros de farda começaram a afirmar que no período colonial 80% da população do nosso país era composto de negros. E eu, como pesquisador há bastante tempo, eu sei que não. Mas gerou um frisson referente a isso. Também a questão do período da escravidão, no período colonial e após a libertação dos escravos, ou seja, do meio ancestral, da maioria dos ancestral do nosso país, fez com que houvesse hoje o que a gente chama de cotas raciais. Essas cotas raciais servem como se fosse uma reparação como se fosse uma dívida histórica do período da escravidão. Só que muitos historiadores, eles não concordam com essas cotas raciais. Como é meu caso, eu não concordo com as cotas raciais, eu concordo com as cotas de renda, e não por conta da cor da pele e por conta de questão racial. E eu vou estar explicando por quê. Eu já expliquei em vídeos passados, mas nesse vídeo eu vou ratificar o que eu já falei lá atrás e trazer uma maior solidez sobre esse assunto. Veja só, vamos nos remeter ao período colonial. Os europeus, após a descobrir o nosso país, eles precisavam de uma mão de obra. A primeira tentativa dos europeus foram os índios. Escravizaram os índios por um pequeno tempo e depois não conseguiram mais, porque os índios, eles não têm experiência nesse tipo de trabalho. E aí fizeram isso com os negros. A discussão hoje que acontece no seio acadêmico é sobre especificamente o período da escravidão. E eu vou explicar o porquê. Vamos lá. A minha discordância referente ao período da escravidão, da dívida histórica, das cotas raciais, e aí eu não estou me abstendo no sentido de quê? De que não existe o racismo, não existe a discriminação. Isso é outra coisa. O que eu questiono é a suposta dívida histórica que muitos historiadores, sociólogos e filósofos afrodescendentes defendem, e que para a reparação é necessário que existam as cotas raciais. Eu discordo dessa fundamentação, ok? E aí eu vou colocar alguns argumentos porque eu discordo. Os negros, no período da escravidão, a gente tem a porcentagem. Como a gente tem a porcentagem? Em 1872 foi feito o primeiro censo. Esse censo que foi feito em 1872 não foi um censo confiável, podemos dizer assim. Por quê? Porque os indígenas, eles migravam muito de regiões, principalmente localizadas na Amazônia. Então, muitos dos indígenas, eles saíam do Brasil, iam para a Venezuela, iam para a Colômbia, iam para a Bolívia, iam para o Paraguai, e ficava nessa migração constante. Então, não existia, na época colonial, um censo para definir a quantidade de indígena, certo, que existia na época. Esse é o primeiro ponto. A quantidade de pardos para definir
também não existia. Por quê? Uma precisão. E eu vou dizer o porquê. O que a gente define como pardo? Se eu pegar um branco e fizer um cruzamento com uma pessoa negra, vai gerar um pardo. Se eu pegar uma pessoa branca e gerar e fazer o cruzamento com um indígena, também vai gerar um pardo, entre aspas. E se eu pegar um negro com um indígena, vai gerar outro pardo. Ou seja, houve uma miscigenação muito grande, certo? Uma miscigenação do Brasil muito grande. E aí eu não poderia definir, ou seja, a definição de pardo, porque não existiria naquele período uma estimativa de definir apenas ou por característica ou por conta de sangue. Não tinha como, certo? Naquela época fazer com uma precisão. Então essa porcentagem de pardos e de que aí migra entre mestiços e mulatos, isso é muito questionável no período do primeiro censo em 1872. Está dando para entender? E os negros também. Porque eu já disse em vídeos passados que bastava um indivíduo negro ele se casar com um europeu pobre e que ele se tornava branco e poderia mudar a certidão de nascimento. E nesse tempo do período da colônia, eu queria fixar isso na mente das pessoas, não era por conta da cor da pele. Não existia essa definição de dizer esse indivíduo é escravo por conta da cor da pele. Não. Era por conta da condição a qual ele pertencia. E a cor da pele foi um marketing, um plus a mais para definir esse indivíduo como inferior, para que mantivesse simplesmente a hereditariedade dos brancos, que até então eram os descobridores do nosso país, antes os nômades, que eram os indígenas, e aqui os negros, que era uma quantidade maior do que os outros. Todavia não chegava a 80%. E aí, por que não chegava a 80%? Eu também já expliquei em vídeos passados. Por quê? 80%, para chegar a 80%, era necessário que todas as capitanias antigas, elas tivessem o mesmo quantitativo. Só que, por exemplo, se a gente pega o Nordeste, o Norte, parte do Ceará, existia uma maior quantidade de negros. Se a gente pega Grão-Pará, Minas Gerais, São Paulo, uma maior quantidade de brancos e indígenas. Então, eu não poderia dizer que era 80% de negros no Brasil. Isso é impossível no período da colônia. O máximo que eu poderia dizer é que em certas regiões do nosso país existia uma porcentagem de 70% a 80% de negros. Mas se a gente pega o Brasil como um todo, certo? Não tem essa quantidade de 80% da população do período da colônia composta por negros. Isso é uma inverdade que é propagada por muitos acadêmicos do campo de história. Não tem embasamento histórico nenhum. Veja, embora os números particularmente oscilem, no fim do século XVIII, e aí é onde encontra-se o amadurecimento da colônia, né, na composição populacional, vamos dizer assim, aproximada, os negros no período ali da colônia, eles eram de 38% a 45%. Se a gente pega os pardos que compõem mestiço, né, e mulatos, gera em torno de 15% a 25%. Se a gente pega os brancos, é em torno de 25% a 30%, e de indígena de 5% a 10%. Se a gente faz, aí eu pego aqui como base, só para que vocês tenham uma ideia. Eu pego esse exemplo aqui como base, aqui. Se a gente pega aqui, ó, brancos com indígena, vai dar 40%, chega quase a porcentagem de negros, que é 45%. Se a gente pega os três aqui, ó, pardos, brancos e indígenas, e por que eu tenho que colocar pardos? Porque nem todo pardo era o cruzamento de negro com branco ou de negro com indígena. Nem todo pardo era isso, então essa porcentagem é igual. Então eu tenho que considerar os pardos também. Então aqui, branco com pardo, 30, só o branco com pardo, ele componha, certo, 55% da população brasileira, que é muito maior do que a porcentagem de negros, certo? Se eu juntar os três, dá 65%. Então, a quantidade de negros não são a quantidade maior da população brasileira, entendeu? Até porque essa porcentagem a qual está aqui, certo? Essa porcentagem, ela é discutível, ela é muito discutível, ok? Só para que vocês entendam. Só que após a escravidão, certo? Após encerrar a escravidão aqui nesse exato momento, o que foi que aconteceu?
eu vou explicar para vocês. Os negros ficaram sem ter um arrimo para manter sua sobrevivência. Olha, foram libertos, onde eles vão trabalhar? Então, como eu já falei em vídeos passados, existe um que a gente chama de rede de solidariedade, que era composto de artistas, da casa da tia Ciata, aonde eles poderiam se reunir, compartilhar a sua cultura, a sua tradição. E também tinha empresários, tinham artistas que reforçavam e ajudavam esses negros a se alocar nesse período pós-escravidão. Então, essa rede de solidariedade, ela foi importante, certo? No período que a gente pode definir como período colonial, certo? Pós-colonial. Só que, por que os europeus ou as oligarquias, elas não queriam de novo o trabalho negro, agora de forma remunerada? Aí que vem o problema que muitos estudiosos, historiadores, eles não falam. Eu vou estar explicando o porquê. Quando esses europeus, eles receberam esses negros da região do Congo, da região de Domé, eles receberam como moeda de troca. Foi o seguinte: tribos da África, no reino do Congo, tribos no reino de Domé, certo? Tribos do reino do Congo, tribos no reino de Domé, eles, como em todas as tradições da escravidão, em um contexto mundial, todas as tradições, a maioria deles tiveram escravidão. Não foi diferente na África. Então, o que acontece? O que de fato aconteceu? Existiam tribos na África dominantes, que eles guerreavam e ganhavam, de fato, muitas vezes, a guerra com outras tribos. E esses nobres, eles eram capturados e feitos de escravos. Nobres africanos de outras tribos, que eram as perdedoras. E era feito de escravos. Acontecia também dessas mulheres que eram capturadas, certo? Mulheres dos perdedores, elas eram feitas de como é que se diz? Elas eram obrigadas a gerar filho para esses indivíduos que particularmente conseguiram ganhar a guerra. Ou seja, as mulheres que eram violadas, eram estupradas nesse período, e aí gerava descendente para esse indivíduo que ganhou a guerra na batalha. Tá dando para entender? Então, esses negros que eram capturados por outros negros de tribos dominantes, eles foram vendidos para os europeus como moeda de troca. É isso que não é falado, principalmente por muitos historiadores, que particularmente é como se o europeu tivesse ido na África, certo? Pego os africanos e tivesse aprisionado eles e trazido aqui no tráfico negreiro e martirizado. Não foi assim. Esses indivíduos, eles recebiam de fato esses escravos como parte de pagamento de dívida, moeda de troca. Por quê? Esses estrangeiros europeus, eles cediam cavalos, cediam aguardente, cediam armas, vestimentas, alimentos. E aí, como forma de pagar essa dívida, esses africanos, eles cediam os seus escravos como parte do pagamento. E foi esses escravos que foram trazidos para o Brasil. Então, os europeus foram culpados por subjugar outro ser humano? Sim, mas os africanos também. E esses indivíduos hoje que reivindicam em que sentido, Rafael? Esses indivíduos que reivindicam cotas não sabem que seus ancestrais martirizavam seus próprios irmãos e vendiam esses seus irmãos como moeda de troca. Então, parte dos negros aqui, certo, que foram trazidos para o Brasil, são descendentes de povos ali que foram capturados na região de Congo e de Domé. Ok? Particularmente isso não é falado. Por quê? Porque evidencia que negros escravizaram outros negros e venderam como moeda de troca. Então, aonde existiria de fato o argumento para a dívida histórica? Aonde existiria argumento para cotas raciais? Aonde? Nesse contexto, é evidente que não tinha essa possibilidade. Está dando para entender aqui? Outro ponto importante a ser frisado aqui, fora esses negros que venderam outros negros e venderam como moeda de troca, é que eu vou colocar alguns pontos muito mais importantes referente a esse período historiográfico. E qual seria esse ponto? Hoje a gente vê que as cotas são definidas pelo estereótipo, ou seja,
Eu sou negro. Alguém tem dúvida disso? Eu tenho nariz longos ou grandes, lábios grossos, cabelo crespo. Isso é uma característica, né, e um estereótipo de um afrodescendente negro, que é a cor da pele, a textura do cabelo, o formato do nariz e os lábios. E é controlado por um grupo muito pequeno de gene. E aí a gente vai entender. E o que eu fui fazer análise? Como eu estudo a área de genética há bastante tempo, né? Ou seja, a área de ciência no campo genético, então eu corri atrás especificamente de um estudo de um professor chamado Sérgio Pena. Sérgio Pena é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que ele estuda sobre a questão genética, certo? E ele mostra que no Brasil, o indivíduo que se autodeclara preto ou que possui traços africanos, principalmente marcantes, pode ter de 60, 70 ou até mais de ancestralidade de pessoas europeias em seu DNA total. E por quê? O que ele está dizendo no estudo dele, que eu fiz questão de pegar? Eu posso ter lábios grossos, nariz grandes e cabelos crespos, uma característica e um estereótipo de uma pessoa negra, preto, certo? Mas essa característica ela só corresponde a 0,01% do meu gene. Ou seja, eu posso ter 99% de sangue europeu e 1% de sangue negro. E mesmo assim, o que predominou na minha característica fenótica é simplesmente a do negro. Por quê? Porque essa característica do fenótipa, certo? Essa característica fenótipa, ela só corresponde a 0,01%, menos de 1% do meu gene. Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa que ela tem, vamos dizer, uma característica total visualmente de negro, mas ela tem um olho claro e uma pele branca, ela simplesmente pode ter 99% de sangue de negro e ter nascido branco. Por quê? Porque a característica fenótipa, certo? Que corresponde à característica de um afrodescendente, ela só corresponde do meu gene 0,01%. Então, por isso que esse tipo de coda racial pela cor da pele, isso não existe. Tá entendendo? Isso daí, eu não sei quem criou isso. Tá entendendo? Não existe esse tipo de coisa. O que aconteceu de fato foi que os europeus, eles quiseram manter a hereditariedade, ou seja, eles conseguiram uma terra, fizeram dos escravos dentro da terra que conquistaram, e a partir disso quiseram manter a hereditariedade. E para isso inventaram passagem bíblica, ou seja, você é negro, você tem a pele amaldiçoada pela linhagem de Cã e de Canaã, que é a maldição de Canaã lá em Gênesis, capítulo 9. E é por conta disso que você tem essa maldição e tem a pele escura. E aí, como a maioria dos europeus eram cristãos, certo? Eles quiseram simplesmente usar isso como uma desculpa, um marketing, para simplesmente fomentar a escravidão. Até porque os próprios europeus, eles eram cristãos, certo? E o ensinamento de Cristo é amar o próximo como a ti mesmo, sem distinção por conta de cor de pele. Entende? E se os europeus eram cristãos, eles estariam pecando diante das escrituras. Então, eles arrumaram uma desculpa esfarrapada de um texto bíblico para ratificar, certo, essa situação no Brasil. Ou seja, eles conquistaram o Brasil, a terra nova, tentaram escravizar os índios e trouxeram da África os negros, que foram concedidos como moeda de troca, e fizeram da escravidão como se fosse uma estrutura hierárquica sem fim. Esse foi o erro e o mal. Só que o erro foi dos portugueses? Foi dos portugueses. Mas também os próprios negros tiveram parcela de culpa, porque os próprios negros venderam seus irmãos para os europeus. E isso não é contado por muitos historiadores não, viu? Não é contado. Então, e outra coisa, hoje as pessoas querem definir o estereótipo do negro como um fator de definir que esse indivíduo tem direito a cotas e esse indivíduo não tem. Só que, só para conhecimento desses indivíduos, que eu acho que são muito ignorantes,
Esse fenótipo de característica física, ele só corresponde a 0,01% do gene do indivíduo. Entendeu? Eu posso ter a característica e o fenótipo totalmente, visualmente de negro e ter 97, 98% de sangue branco. Tá dando para entender aqui? Isso quem está dizendo, eu estou me baseando, sabe quem? Em Sérgio Pena, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Certo? Então isso aí não tem fundamento nenhum. Outra coisa, no período colonial, não existia essa separação por conta de cor de pele, não. Isso só foi acontecer depois, para a consolidação da escravidão no Brasil. No período colonial, que os negros foi trazido para cá, não existia a escravidão por conta da cor da pele. E isso só foi acontecer depois para a consolidação da escravidão e como fator de hereditariedade, certo? Para manter a escravidão por muitos e muitos anos. E foi isso que aconteceu. A escravidão no Brasil foi uma das últimas a acabar, porque eles queriam manter a hereditariedade dentro desse processo. Entende? Então, se você me perguntar, você é a favor das cotas raciais? Não. Eu sou a favor de cota de renda. Ou seja, o indivíduo é pobre, eu sou pobre, sou afrodescendente, eu sou pobre, mas se o indivíduo fosse branco também pobre, ele também tem direito a cotas. Aí sim. Mas por conta da cor da pele, não tem fundamento histórico nenhum. Outro fator mais importante ainda, para você entender como foi esse processo colonial, é que depois que aconteceu de acabar com a escravidão, né, a Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre, a Lei Sexagenária, Eusébio de Queiroz e depois a Lei Áurea e depois o fim da escravidão, aconteceu a segunda escravidão, que foi o regime de colonato, aonde simplesmente aqui a gente evidencia historicamente outro tipo de escravidão. E qual foi esse tipo de escravidão? O regime de colonato foi que os estrangeiros, no caso da Europa mesmo, da Suíça, da Alemanha, de Portugal, de Espanha, vieram para cá para ter melhores condições de vida. Só que quando eles vieram para cá, eles já vinham com uma dívida. Eles foram escravizados, eles tinham que pagar multas, eles tinham que pagar o custo da viagem, da estadia, eles tinham que simplesmente comprar os fazendeiros, ou seja, recebiam uma merreca e compravam os fazendeiros, o dinheiro voltava para os próprios fazendeiros. E eles só poderiam sair do país, certo? Ou sair do domínio do fazendeiro a partir do momento que ele pagasse essa dívida, que quase era impossível. Tá dando para entender? E isso aí é escravidão, sim. E nem por conta disso, esses europeus pobres, existem cotas para eles também. Por quê? Porque esse regime foi similar ao regime da escravidão. A única diferença é porque os negros, eles foram feitos como moeda de troca. Esses europeus, eles poderiam reivindicar o consulado, os maus tratos. A única diferença é essa. Mas, todavia, se eles tivessem dívida, o governo federal e que esses ditos coronéis, certo, que tinha essas posses de terra todinha, esses coronéis que eram ligados ao governo federal, eles particularmente tinham muito poder e esse estrangeiro ele só poderia se livrar desse coronel a partir do momento que pagasse a dívida, e era quase que impossível. Então ele vivia no regime de escravidão. E você não vê hoje, especificamente, você não vê hoje cotas para pessoas brancas. Você vê cotas para as pessoas brancas hoje no Brasil? Não. Você vê cota para os indígenas, que a porcentagem de indígenas ficava entre 5 a 10%, certo? 5 a 10%. E, no entanto, tem cota para indígena. E a porcentagem de brancos é de 25 a 30%, ou seja, 3 vezes mais, foram escravizados no regime de colonato e não tem cota para os brancos, mas tem cota para índios e para negros. Então você vê que tudo isso que é feito hoje na sociedade é de fato o que a gente pode definir. Sabe como que? A gente pode definir tudo isso como processo de aprisionamento ideológico. Certo? Processo de aprisionamento ideológico. Por quê? Porque isso não tem nada a ver com o processo histórico. Isso aí tem a ver, sabe por quê? Com ideologia. Principalmente ideologia esquerdista. Só que a esquerda não pode assassinar a história. O fato de negros escravizar outros negros, isso está na história. Entende? Está na história, não pode ser jogado para debaixo do tapete. Então, a pessoa tem que ser sensata em falar as coisas, explicar as coisas de forma real. Então, hoje tem cotas para negros, para indígenas, que só correspondiam a 10% da população brasileira no período colonial, certo? Não foram os primeiros que estavam aqui, eu digo isso logo de antemão, certo? Os indígenas não foram os primeiros, né?
Os indígenas vieram posteriormente, foram os primeiros dessa leva de portugueses, de negros. Sim, eles foram primeiros, mas no Brasil em si, eles não foram primeiros, certo? E aí é pano para manga para outros vídeos posteriores. Todavia, 5 a 10% de indígenas, segundo o censo de 1872, e eles têm cotas. Cotas para indígena, cotas para negros, que alguns historiadores, inclusive companheiros de fada meus, 80% de negros no período colonial, em verdade. E não tem cotas para brancos, aonde os brancos correspondiam a 25 a 30% da população brasileira no período colonial. E foram escravizados no regime de colonato. E aí? Tem fundamento existir cotas raciais? Eu te falo não. Você pode dizer para mim que hoje existe racismo e discriminação contra o negro, concordo com você. Mas a gente aqui está falando do período colonial, a gente não está falando dos dias atuais não. A gente não está falando da discriminação que o negro sofre constantemente na sociedade não, que existe sim. Eu estou falando da dívida histórica, das cotas raciais, que é causada pela dívida histórica que nunca existiu. Porque se a gente for analisar a história pela história, isso não tem fundamento. Nem cientificamente, porque geneticamente 0,01% 0,1% desse estereótipo, desse fenótipo que corresponde às nossas características, certo? Isso diante de 100% do gene não é nada. Eu posso ter 0,01% de característica de negro e posso ter de sangue 95 a 97% de sangue europeu. Não quer dizer nada. Só que é em cima disso que querem se fundamentar as cotas raciais e a dívida histórica que nunca existiu. Entende? Infelizmente, eu digo isso com o maior pesar. E eu sou afrodescendente, eu sou negro. Mas historicamente isso aí não tem fundamento nenhum. Cientificamente muito menos. Cientificamente muito menos. Porque essa característica de lábios grossos, nariz grossos, cabelos crespos, isso daqui só corresponde a 0,01%, menos de 1% do meu gene. Então isso aí é totalmente balela. Só que tem um monte de militantes, de pessoas que usam a política para defender pastas e para defender fundamentos sem contexto histórico nenhum. Infelizmente, essa é a realidade. Então eu espero que com esse vídeo as pessoas comecem a expandir o pensamento e saia da prisão mental. Essa prisão mental é a ideologia que as pessoas se agarram. Infelizmente. Um abraço, professor Rafael Nascimento.